conversando com João Alfredo Sinício, autor de Nova Era Consciencial. João, então, no bloco anterior eu sintonizei algo aí, né? Sim. Sintonizei algo. Então você falava de que realmente o livro começa na estrutura do poema, que tem o personagem, que tem esse louco, né? Sim, sim. Porque realmente, diante dessa situação, você coloca muito inteligentemente esse velho enigma para a humanidade. Enquanto nós realmente não soubermos quem somos, nós tentaremos as loucas soluções, né? As soluções drásticas, as soluções que agridem o outro, as soluções violentas, e não é por aí. Mas você falava que tem um outro personagem, como é que é isso? Sim, mas antes do personagem, muito rapidamente, se eu não sei quem sou, como posso entender que estou fazendo o bem a quem quer que seja? Não sei quem sou. Posso estar fazendo algo que não seja exatamente o bem que deveria. Quanto aos personagens, para tentar uma resposta, lembraríamos o seguinte: Laicos é um deles, já explicamos. Luna é um outro que representa o lado do louco em cada um de nós. E insistiria, se formos a Jung, há uma diferença enorme entre a loucura e a demência, de certo modo. Esse louco é o louco em que um dos discípulos de Jung descreve muito bem nos seus livros, é Annie Nichols, se não me falha a memória. É um louco que é aquele que é descompromissado por excelência, digamos assim. Não é bem o louco, não é o demente. E há também o Zenon, que é um sábio. Como é que chegamos ao nome de Zenon enquanto construíamos o texto? O texto foi acontecendo ao longo de um processo. Deveríamos, a certa altura, dar um nome a esse personagem sábio. O Luna, o louco, foi fácil, lunático, Luna. Mas como atribuir o nome de um sábio no nosso texto? Por que escolher a Aristóteles e não a Copérnico, por exemplo, ou a qualquer um dos grandes sábios que nós temos? E um dia nos ocorreu que sábio é o óbvio, é aquele que sabe tudo, em tese. E nos ocorreu ainda, ora, então sabe todas as letras, de A a Z. Deveria haver, portanto, entendemos naquele dado momento, que o nosso sábio deveria começar o seu nome por Z. Zaratustra? Não sei, mas Zaratustra é ZA. Será que não tem mais alguém? Seria Zaratustra um sábio? Não, seria motivo para outro programa, talvez. E fomos ao dicionário. E lá encontramos Zenon. E assim batizamos. Mas há um detalhe de extrema relevância que gostaria de ressaltar. Num dia, depois desse fato, fomos procurar saber quem era Zenon. Há que haver uma responsabilidade quando se escreve alguma coisa. Ainda que não seja para ser lido por ninguém com os olhos físicos. Os olhos da alma estão a ler todos os livros que estão escritos, ainda que sejamos analfabetos, iletrados, numa dada existência. E fomos pesquisar a vida de Zenon. E encontramos uma afinidade, talvez até mais do que afinidade, entre o que o Zenon disse na antiguidade, há cerca de mais de 2000 anos, e há mais de um Zenon, Zenon de Crítia e outros. E ele é o mestre da complementaridade. O que tem a ver isso com o nosso texto? Interessantíssimo. Tem a ver um determinado aspecto. Num dos pontos do poema, há uma fala de Shakespeare. Ser e não ser, eis a questão. No texto do poema é dito uma resposta, eis mundo louco, é algo assim, onde nós colocamos, achávamos que havíamos colocado, foi um insight, ou tínhamos sido instrumento, quem sabe, para que o insight ocorresse, ser e não ser, não eis a resposta, mas Deus a resposta. E onde está Zenon nessa história? Fomos encontrar nos textos sobre Zenon que ele dissera ser e não ser há milhares de anos passados, mais de 2000. Falamos, puxa, é Zenon o nosso sábio. Poxa, magnífico. João, então a gente está vendo uma situação se apresentando e essa turbulência toda, essa explosão de tecnologia, essa
ruptura de paradigmas está impactando de forma diferente todo mundo. Diríamos que tudo isso reunido é a grande esfinge se apresentando e dizendo: decifra-me ou, né? Não que eu te devore, vocês vão se devorar, não precisa que eu faça isso. Por outro lado, você está nos apresentando uma nova era consciencial como uma sociologia cósmica que vai sucedendo na verdade, estágios de consciência, né? Como é que você tem uma das cartas aqui, a 13ª, quais são os indicadores dessa nova era? Colocamos, são vários indicadores, nós temos a evolução tecnológica acelerada, e se formos acompanhar, essa aceleração tem sido gradual e incessante mesmo. Mas o grande indicador, talvez, que esteja na mente de todos nós é o próprio efeito estufa, o aquecimento global. Diariamente a mídia nos traz essa questão, e todas as mídias, falada, escrita, televisada, a virtual, a própria, digamos, a internet, é um ponto que nos traz muitos aspectos para reflexão, não vou dizer ensinamento, porque se traz os dois lados e há que se selecionar tudo que ali está, é questão do joio e do trigo virtual, talvez. E entendemos que assim há vários indicadores. Nos balizamos por cerca de 4 deles, se não me engano, no texto, no livro. Mas o que está mais evidente é a questão, efetivamente, no nosso modo de ver, do efeito na estufa ou esfinge, se assim quisermos. Quando a gente fala em consciência, lembramos automaticamente de cérebro, como os materialistas têm ali, embora não consigam responder exatamente o que é consciência, tem ali como o grande órgão nobre de todo o corpo humano. E as neurociências hoje em dia estão em alta. Como é que você está vendo esse avanço da neurociência? O que isso está ajudando? O que isso está promovendo na mentalidade humana, vamos dizer assim, na mudança de paradigma? O avanço na neurociência, ele está no contexto do conhecermos a nós mesmos. O cérebro, há algum tempo, era, pela ciência, de certo modo, intocado. Nós havíamos, ciência, tocado num dos órgãos chaves, e quase que um dos últimos, talvez o penúltimo, que era o coração. Cerca de 20 anos atrás, era ainda intocado, isso de uma maneira mais aberta. Todos nos lembramos do valor de Zerbini, a sua importância, e de outros cirurgiões e tal. Mas há um outro elemento a ser tocado, e já o está sendo, que é o próprio cérebro. Seria talvez uma das últimas fronteiras físicas a se tocar. E nós colocamos, inclusive no texto, uma provocação à reflexão sobre o transplante desse órgão, cérebro. Seria possível, não é? E viemos depois a descobrir que já se tem feito esse transplante do cérebro. Mas a linha que nos interessa no campo da neurociência é da descoberta do quem sou. E há um grande neurocirurgião, ou neurocientista, melhor dizendo, brasileiro que citamos no texto, ele é, se não me falha a memória, de São Paulo, e ele pede na vênia aos cientistas do paradigma material, porque não há como responder às maravilhas que ele tem se detido sobre elas no campo da neurociência, esse cientista brasileiro e outros que são internacionais. Não há como, diz ele especificamente, este brasileiro, dentro do paradigma material, temos as respostas para tudo que ele e a neurociência vem encontrando. Há que se mudar de paradigma para a compreensão da própria neurociência. Bom, as pesquisas estão caminhando-se hoje em dia, tem muitos organismos, muitas instituições, principalmente educacionais, investindo muito na área do cérebro. É muito provável que a gente descubra muita coisa por aí, não é isso? É verdade, já se vem descobrindo coisas extraordinárias. Há quem diga, cientistas, que já se descobriu inclusive o que foi